O que você quer aprender hoje? Clique e conheça o TNH1 Cursos Online, a melhor maneira de estudar sem sair de casa. Agora a gente vai ver essa matéria especial do Tiago Corrêa, a primeira da reportagem especial sobre a história da Pajuçara, que será demolida no ano de 2014. A história do CRB com seu maior patrimônio até agora começou em 1921. O Galo tinha um nome, tinha um time, só que precisava de mais. Em 1916, quando o futebol começou no CRB, não existia o campo ainda. E o pessoal jogava ali nas ruas da Pajuçara, começava a quebrar muitas vidraças. E com isso, quando caía dentro da casa, o dono normalmente furava a bola, e naquela época a bola já era difícil, e furada aí é pior ainda. Então eles conseguiram, a diretoria conseguiu comprar, ou melhor, arrendar aquele campo que hoje ainda é o campo da Pajuçara, por R$200 mil, que depois foi adquirido, não sei o valor exatamente quanto foi o valor, que eles compraram o terreno depois, e lá eles formaram o campo que ainda hoje é o campo do CRB. O local sempre foi conhecido pelos jogadores por nunca possuir um gramado que agradasse. Afinal, o Templo do Galo tinha em sua base a areia da praia, e a grama não era lá essas coisas. Outra característica comum era a proximidade com o público. Os jogadores, eles tinham as namoradas, como hoje tem também as suas namoradas. Mas não existia aquele caso como hoje. O jogador termina o primeiro tempo, tem que entrar no vestiário, tem que descansar, tem que conversar com o técnico, ele vai fazer modificações na parte tática e às vezes até dos jogadores. Mas naquela época não havia tanto isso, se jogava mais por amor. A gente tinha, vamos dizer assim, todos os jogadores eram praticamente de Maceió, de Alagoas, eram estudantes, quase sempre estudantes. Então, aqueles que tinham namorado, elas iam ver o jogo. Até diziam que as meninas iam para o campo mais para ver as pernas dos atletas do que para ver propriamente o jogo. E eles, jogadores que tinham sua namorada, em vez de sentar normalmente ao lado assim, da cerca, ficavam em pé conversando com a menina enquanto tinham. Porque até os treinadores, às vezes eram os próprios jogadores, aqueles que tinham mais liderança sobre os companheiros, eram aqueles que ficavam orientando, às vezes taticamente, os bons jogos. Os jogos começaram a ser frequentes e rapidamente viraram atrações sociais na época. Com cada vez mais público, as arquibancadas chegaram no estágio crítico e em 1954 as arquibancadas de madeira foram substituídas e ampliadas. A Pajuçara se tornou o Estádio Severiano Gomes Filho, palco histórico do futebol alagoano. E entre tantos acontecimentos, jogos inesquecíveis, memoráveis. Entre eles, o que marcou o clássico com o rival CSA, o Jogo da Sofia. O Jogo da Sofia foi realizado no campo da Pajuçara, que ainda hoje é lembrado, porque foi os 6-0, até hoje o CSA não conseguiu tirar esse placar desse clássico CSA-CRB. O Jogo do Santos em 65, quando o Santos veio com o Pelé, com aquela turma toda que era o grande time do futebol brasileiro, até dentro, não dentro do campo, mas pelo lado de dentro da cerca, eles colocaram cadeiras que foram vendidas por um preço mais alto, para aqueles que podiam pagar, mas o campo 10 horas da manhã, o jogo começou às 3 horas. Às 10 horas da manhã o campo já estava praticamente cheio. Foi realmente um dia maravilhoso, porque o pessoal viu o Santos jogar e viu o Santos jogar com o Pelé. Entre os regatianos mais experientes, não há um só sequer que não se identifique com a Pajuçara. O professor Rubens Mário é um desses. Era tão pequeno quando começou a vir por aqui que nem se lembra direito quando foi sua primeira visita. Eu sei que era pequenininho que papai me trazia aqui, né? Eu vinha aqui pelas mãos de papai agarrado na minha mão, e nós ficávamos ali, naquela grande arquibancada ali, né? Não tinha as cadeiras ainda, e aqui nós tínhamos as nossas tristezas e as nossas alegrias. E hoje estamos aqui nos despedindo, né? Com muita tristeza, com muita melancolia, mas na esperança do CRB ser um novo clube a partir de agora. Assis talvez seja o funcionário mais apaixonado que o Galo possui na comissão. O hoje massagista torcedor chegou ao Galo emprestado do São Domingos e de lá para cá só histórias de amor com o estádio. O jogo que vai marcar na minha memória aqui no campo do CRB foi aquele jogo que eu fui campeão em 92, né? Um empate em 0-0 contra o Capela. E a gente foi campeão aqui, foi meu primeiro título alagoano, foi aqui dentro da Pajuçara. Isso aí, pode ter certeza que nunca vou esquecer essa alegria, esse campeonato alagoano.
em 92, nunca vou esquecer. Eu vivo aqui, praticamente aqui dentro, moro próximo do campo, então praticamente minha vida, esses 24 anos que eu tenho de Série B, praticamente todos eles estão aqui dentro. Quando eu estou de folga, eu estou aqui com você, né? E quando eu não estou em casa, eu estou no campo do CRB. Tanto faz ter trabalho ou não, eu estou aqui, porque eu gosto do CRB, eu vivo no CRB, eu amo o CRB. Mas tudo isso chegou ao fim, e essa é a última semana do clube na Pajuçara, o Templo dos Regatianos. É o recomeço de uma nova história. Mas qual o futuro que espera o Galo? Como será em 2014? É o que você vai ver na reportagem de amanhã. E ontem nós começamos a mostrar uma reportagem especial sobre a história do estádio Severiano Gomes Filho, o campo da Pajuçara, do CRB. O campo que será demolido para a construção de um supermercado. Hoje, na segunda matéria, o repórter Tiago Corrêa explica a necessidade da mudança e onde será o novo CT regatiano. De um estádio moderno do passado a algo nada confortável para o futuro. Se a ideia é fazer um novo CRB nos próximos anos, se desvincular do estádio Severiano Gomes Filho era uma das primeiras questões a ser resolvidas. Toda a história um dia chega ao fim, e a do CRB com o CT da Pajuçara já está com data marcada para acabar. O Galo fica aqui até no máximo dia 22. Depois disso, se muda completamente para o Graciliano Ramos. O estádio Severiano Gomes Filho vai ficar apenas como uma fotografia, na memória e no coração dos regatianos. O CRB está saindo de uma situação para uma modernidade. O CRB vai ser um clube, primeiro é um clube zerado de dívida, né? E é um clube que vai partir para um centro de treinamento, onde todas as grandes equipes do futebol brasileiro têm com seus campos para treinar seu time profissional, treinar suas divisões de base. Então acho que pelo lado profissional, o CRB está dando um salto de qualidade muito grande, indo para o CT do Corinthians e posteriormente para o seu CT na base São Miguel. Marcos Lima Verde talvez seja o que melhor define todo o saudosismo que envolve a mudança. Olhar para frente e guardar o passado na história. A gente tem que analisar dois aspectos, né? O lado do saudosismo, né? Isso é, eu comparo até isso aí como quem perde um ente querido. Pelo lado, o futebol se divide de dois lados. Então é como você perder um familiar. Você perder uma pessoa que você gosta muito, que você vai ficar com muita saudade, vai ficar um pouco triste. E se é para o bem do Galo, é unanimidade entre todos. É que tenham paciência, né? A gente vai ficar saudade, vai ficar a melancolia, né? Mas que vai ficar também agora a esperança, né? De o CRB ser uma grande potência no Nordeste, não é só no estado. O CRB cresceu, o CRB hoje é grande, ele tem hoje, vai ter o seu CT, vai ter uma coisa mais linda do futebol agora no nosso CT. Então, vou falar, a tristeza vai ficar, mas de compensação o CRB vai melhorar e a alegria vem, e vai dar muita alegria por aí afora. É o progresso. Se o CRB não utiliza mais aquele campo só para treinamento, e se ele tem condições de ter um campo de treinamento moderno, onde ele vai treinar, vai concentrar e vai fazer todas aquelas coisas que ele não poderia fazer ou não pode fazer até hoje no campo, que é o seu campo antigo da Pajuçara. Então, eu acho que é uma coisa boa para o CRB, porque hoje em dia, os times de futebol têm que ter um campo de treinamento bem aparelhado para que o time possa render o melhor dentro do campo. Eu sou a favor do que o CRB fez. Mas antes que o bem do CRB chegue, existe o ano de 2014. O time que conquistou o calendário cheio vai disputar pelo menos 4 competições. Para isso, alugou por 10 meses o campo do Corinthians alagoano. É lá onde o CRB vai se preparar para as Copas do Brasil e do Nordeste e os campeonatos alagoano e brasileiro. A programação está definida, os jogadores se apresentam, vão fazer os exames, a pré-temporada aqui, boa parte aqui, e sequencia lá no CT do Corinthians até a estreia no dia 19. Então está tudo planejado, tudo que envolve treinamento, logística, enfim, tudo, exames, tudo está organizado já, nada sofrerá solução de continuidade. O CT do CRB, ou Ninho do Galo, como já está sendo chamado, só fica pronto para valer em 2015. O terreno na Barra de São Miguel já pertence ao CRB. É 11 vezes maior que o espaço ocupado na Pajuçara e faz parte de um projeto ambicioso, que deve colocar o Galo como um dos times de maior estrutura do Nordeste. E o que acontece com o estádio Severiano Gomes Filho? Não vou encerrar a reportagem dizendo que ele vai virar um supermercado. Prefiro dizer que vai continuar eternizado no coração de todos os regatianos. Uma relação de amor que nem a necessária modernidade é capaz de apagar.